Eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui para mais uma cesta de amor porque vocês têm pedido em todos os vídeos de Kaguya-sama pra gente voltar com esse dia tão romântico, ultra romântico. Cesta de amor aqui no canal continua enquanto vocês pedirem nos comentários, então já vai dizendo aí se você continua assistindo Kaguya e se quer que eu continue comentando, porque hoje estou aqui a pedido de vocês para mais uma vez falar, e desta vez do episódio 4 da terceira temporada. Lembrando que temos camisetas de anime, estampas exclusivas aqui no canal, Berserk como a que eu estou usando, ou Hunter x Hunter, Demon Slayer, Shingeki, Jujutsu, várias em loja.com.br/Gabi-Xavier, tem quadros para você colecionar também, e loja.pt/Gabi-Xavier se você é de Portugal ou é da Europa e agora deseja comprar também a sua estampa e receber na sua casa. Dessa vez eu acho que o episódio foi o mais morno de todos, porém ele abordou, assim, focou num personagem que eu gosto muito desse conselho, que é o Ishigami. Ishigami que nos mostrou há pouco tempo na adaptação em anime o seu passado, a gente descobriu por que ele é como é. Isolado, tão sozinho, fechado apesar de claramente sensível, perspicaz aos sentimentos alheios, e como ele sofreu agressões físicas, verbais e foi injustiçado pelo colégio inteiro quando na verdade ele só queria ajudar. Este é o episódio em que Kaguya primeiro descobre que ele estava ali metaforicamente, simbolicamente querendo separar todos os casais, talvez para que ele mesmo não percebesse essa sua, entre muitas aspas, fragilidades, porque ele também tinha uma paixonite por outra pessoa. Porque claro que Ishigami não estava preocupado em desfocar de estudos, ele não é dos mais inteligentes do conselho, talvez fique pareado ali com a Chika, não sei dizer exatamente. Logo no começo do episódio, a gente vê junto com a Kaguya que ele tem uma paixonite pela Tsubame, a líder do grupo de líderes de torcida, justamente esse grupo que surgiu pro arco do Ishigami de se redescobrir, de reenfrentar seus traumas, passado e tudo que falavam dele. E a Tsubame em si, ela já atrai muitos olhares e amores, como a Kaguya já disse, porque fisicamente ela é muito bonita e ela também é muito simpática. Ela dá um apelido carinhoso pro Ishigami, ela trata ele muito bem, ela vai fazer um pedido pro conselho estudantil e quando encontra dá um abraço, ela é muito afetuosa, não necessariamente pelo que eu vejo gostando dele ou de qualquer um, só que isso, pra um garoto que foi rechaçado, deixado de lado e que ninguém dá muito valor, pelo menos não abertamente, é muita coisa. Foi um acolhimento que ele teve nesse arco todo do grupo de torcida que fez com que ele se aproximasse, admirasse e criasse um amorzinho por ela, por mais que aqui na minha teoria de quem não está lendo o mangá ainda, porque o encerramento me deixou muito curiosa, eu veja ele mais com a Miko, até por esse choque de romance incubado que não sei se em algum momento vai se tornar realidade. Só que a Kaguya, que viu essa situação toda, apesar dela ser meio fria, distante e até dar medo no Ishigami várias vezes, ela é muito bondosa, ela teve uma empatia até porque se identificou. Ela disse pro Ishigami, falando segundo o narrador da forma mais sincera no anime até agora, que se você ficar retraído e guardando esse desabafo, essa declaração de amor o tempo todo, isso só vai se tornar cada vez mais pesado, difícil e vai ser um problema que você vai arrastar o tempo todo, que é exatamente o que a Kaguya passa. Ela tem um amor reprimido que ela quer desesperadamente desabafar, quer se declarar, mas ela não faz isso e portanto é algo que ela vai arrastando e prorrogando durante tanto tempo que gera cada vez mais dor. Ela se propõe a ajudar o Ishigami e ela percebe que ele precisa não exatamente, talvez, preencher um molde, porque ela começa a falar sobre padrões que agradam mulheres. Pode ter uma questão aí, talvez, da visão que o Japão tem para romances, que foi embutido na história, ou para mim, da forma que eu enxerguei, até pelo que eu penso e pelo que eu acredito, é uma maneira de dizer que você tem que se sentir melhor consigo mesmo, porque ela fala, ai, mulheres gostam de poder, seja o poder financeiro, o poder de uma posição social, o poder de uma inteligência. Ela acaba falando que o cara tem que ser alguém que é protetor, que vai formar uma família, que vai ser o cara que provém pra mulher, mesmo que psicologicamente o Ishigami, então, teria uma facilidade ou um caminho mais próximo, tentando focar nos ensinos, né, tentando focar na inteligência. Só que entre diálogos do que a gente tem no anime no começo e mais pra frente, pra mim o que ela tá fazendo, seja conscientemente ou não, eu acho que é meio conscientemente sim, é dizer pro Ishigami, ou fazer com que o Ishigami melhore pra ele mesmo. Porque ele não tem segurança nenhuma. Uma coisa que vocês chamaram atenção pra mim no episódio passado, se eu não me engano, é que no jogo da moeda, dos 10 ienes, na verdade quem disse que se odiava era ele, não era Miko, que eu meio que subentendi e não vi na legenda explicando o negócio. Ele se odeia, ele não se admira. No momento em que toda a escola começou a falar mal dele e o culpar por algo que ele sabia que ele não estava errado no fundo da história, ele começou a se odiar também. Ele se recrimina, ele não acredita em si. No momento em que chega alguém, que é a Kaguya,
olha pra ele e fala, você é capaz, aquilo incentiva. Ali era alguém confiando nele. Olha como isso é importante. Por causa dessa confiança, e não necessariamente para conquistar a Tsubame no fim das contas, ele vai e estuda e ele se esforça contra qualquer coisa que alguém poderia acreditar. E isso é muito forte. De todos os personagens que a gente tem até agora, o Ishigami é o com a construção mais pesada de um passado mais sofrido, com discussões mais profundas para além de qualquer questão de romance. O arco do romance, na maior parte do episódio 4, é em relação a ele, mas para mim é uma paixonite que vem do fundo de uma carência, de alguém, como eu disse, deu um amor ou deu uma atenção quando o garoto não tinha nada disso, que no caso acabou sendo a Tsubame, que ainda é uma garota bonita. Mas tudo isso, o incentivo da Kaguya, são artifícios ou são momentos para que ele, como eu disse, passe a confiar em si mesmo. E ele tenta, ele estuda. Aí o resto do episódio, porque a gente tem todo esse game, esse jogo de arcos, de momentos, de alguém vence aqui, vence ali. A gente volta, é claro, pro casal principal e para o conselho como um todo, porque todos estão no momento na fase de estudar para as provas finais e todos mentem para si mesmos. O Shirogane define que eles podem estudar em casa porque o conselho agora é muito cheio, mas na verdade é porque ele não consegue ou ele não quer desviar sua atenção e quando ele fica no conselho ele só consegue olhar para Kaguya. E o Shirogane é um cara super competitivo que pousa ali na postura de bondoso, do altruísta, o que quer que todos sejam bons alunos e tenham bons resultados na prova, mas a verdade é que ele é muito competitivo, até porque ser competitivo ajudou muito a ele estar nessa posição, não sendo de uma família privilegiada por nascença como a Kaguya, e ele tem que manter isso, então ele estuda com afinco e ele quer derrubar todos seus adversários, aticamente porque ela disse que quer estudar senão ela vai perder a mesada, quando no fundo ela não deve se preocupar muito com isso, porque o avô dá mesada escondido. Já a Miko diz que por ela ficaria todo mundo ali mesmo, que não tem nenhuma questão pra ela, mas na verdade ela também quer manter a posição de primeiro lugar, porque no arco dela a gente também vê como essa posição é muito importante pra ela, que também não tem vários favorecimentos naturais. E no caso do Ishigami, a gente vê que ele já foi pra casa estudar, mesmo que não acreditem muito nisso, ele não tá jogando, ele tá se esforçando por causa de um voto de confiança que ele teve. Antes da gente falar do rolo, da Kaguya e do Shirogane no celular, Kaguya com sono e tudo isso, eu queria só focar e terminar nessa questão do arco do Ishigami, porque ele não consegue ficar nem entre os 50 primeiros, que ficam no quadro de destaque da escola, então assim ele chamaria a atenção da Tsubame, porque mostraria que ele se esforçou, ele melhorou, ele já é alguém melhor do que há um tempo atrás, mas ele teoricamente subiu algumas colocações. A Kaguya, ela acaba perguntando pra ele se ele tá abalado, ele diz que não, ele finge que não, e ela, você vê que ela não tá ajudando só porque sim, ela tá de olho, ela tá percebendo os sentimentos dele também de uma forma mais empática, tanto é que ela vê que ele tá chateado. Ele vai embora naquele momento, e ele vai pro banheiro e ele fica com quase uma lágrima, um choro engasgado, uma vontade de chorar sangue, de tanta frustração. Poxa, ele se esforçou tanto, ele tentou tanto e ele não conseguiu. A Kaguya vai atrás dele no banheiro, masculino, que é algo que ela, cheia de travas, provavelmente não faria em situação comum qualquer, só que ela vai pra dizer pra ele, fala pra mim que você realmente não se importa, fala pra mim que tá suficiente, que você não quer ser melhor. Ao mesmo tempo que nesse episódio ela dá uma puxadinha aqui, uma apertadinha ali, ela tá o incentivando de novo. Não é ser o melhor bambambam, não porque isso é o mais importante, mas porque ele tem que acreditar que ele pode mais, que ele consegue mais. Como um dia ele foi o melhor na corrida, como ele seria se ele quisesse, pudesse continuar nesse rumo, ele pode ser melhor em outras coisas assim, ele não precisa se fechar num game, colocar todo o seu foco e raiva naquilo ali. Ele pode ser o que ele quiser se assim ele se esforçar, ainda que a estrada não seja pavimentada com tanta facilidade. A primeira tentativa não foi tão certa assim, ou não deu o resultado que ele esperava, mas deu algum resultado e pode ser ainda melhor. E é isso, é esse caminho que a gente vê ele trilhando. Eu achei do episódio a melhor coisa, o foco mais importante, ainda que a gente tenha uma pincelada aqui e ali, é claro, de humor, porque isso faz parte de Kaguya. Tanto é que quando ele fala pra Kaguya que ela ficou em segundo lugar, cita assim como quem não quer nada, não tá tentando diminuir a Kaguya, nem qualquer coisa do tipo, aí ela fica um pouco ali inflamada, porque apesar dela estar sendo altruísta e ajudando o Ishigami acima de qualquer necessidade dela, ela também é competitiva e ela acaba jogando no instante ali, olha, só fiquei em segundo porque eu tive que te ajudar, o que não é verdade. A Kaguya tem as suas próprias limitações, tanto é que, como eu não comentei naquela reunião de conselho, pra ela ficar em casa hoje é um desafio, porque ela acabou de ganhar um smartphone e qualquer notificação que chega, ela já desfoca, ela já esquece os estudos, ou seja, a Kaguya tem seu próprio ritmo de estudo, suas próprias pedras no caminho e coisa
coisas que ela tem que ultrapassar, independente de Shigami. Cada luta nesses episódios, apesar de serem muitas vezes disputas em grupo, existe sempre uma luta e algo que é muito particular. E eu acho muito bom como o Kaguya, esse ritmo, pelo menos na adaptação do anime, né? Porque não estou lendo o mangá pra descobrir ainda. Eles conseguem dar um foco aqui e ali e fazer, como eu disse no último episódio também, esse balanço, essa montanha-russa de sensações em que a gente não só ri, as coisas se ligam, tudo faz parte de um mesmo ciclo, mas dentro desse ciclo tem uma comédia, tem um momento de rir, tem um momento de chorar, de sentir um aperto no peito, de ficar com raiva, você sente várias coisas num mesmo bloco. E por isso eu acredito em vários de vocês, inclusive, que no último vídeo falaram, calma, Maki, ela vai ser uma personagem melhor trabalhada e muito mais interessante, não vai ser só a fura-olho que chega ali pra desestabilizar relações. Confio em vocês, confio em Kaguya-sama, então estou na expectativa pra conhecê-la melhor, porque nesse episódio ela não apareceu. Agora, rapidinho sobre o casal mais focado deste anime, a gente viu que primeiro surgiu um convite da Chika pra uma reunião na casa dela, que a Kaguya já se animou, porque iria a irmã do Shirogane, iria também ele mesmo, poderia surgir uma situação ali sempre muito positiva pra dormir no ombrinho dela, aquela aproximação que ela sempre quer, só que as coisas não surtem efeito como ela gostaria, porque não dava pra ser naquele dia, e pela ansiedade da Kaguya, acabou que a noite das meninas se resumiu apenas a ela e a Chika na casa da Kaguya. Aí a gente viu mais uma persona da Hayasaka, em que ela finge ser o mordomo, que pra não ter complicações é um mordomo que veio da Irlanda de uma guerra, órfão, sei lá, e daí ele é gay porque ele não tem nenhuma ligação com Kaguya romântica, mas Chika jura no final do episódio que na verdade ele tem com o presidente do conselho por causa do diálogo ali que ela ouviu. Enfim, a gente tem de novo, como eu disse, mais essa zona de comédia. A Hayasaka, que é uma personagem que trabalha para a família da Kaguya, mas que ao mesmo tempo também puxa a orelha aqui e faz suas interferências e tem sua própria personalidade extremamente forte e muitas vezes competitiva. E no momento em que a gente vê a ligação no FaceTime, ali não sei, de Chika com a família do Shirogane, ele e a irmã, que a gente tem a quase declaração, que eu juro que dessa vez eu acreditei que ia ao mesmo tempo, porque eles começaram a falar juntinhos de quem que eles gostam e a Kaguya, porque tava no limite. Kaguya é um neném, ela dorme cedo, ela não conhece as tecnologias direito, ela é meio inocente pra muita coisa, apesar de ter sido madura pra caramba pra ajudar o Ishigami neste episódio. Depois da meia-noite, a neném Kaguya não consegue, ela não termina a frase, não diz pra um Shirogane desesperado de quem ela gosta, que é dele, claro. E a declaração dos dois fica para um outro momento, terminando com Chika com o nariz sangrando com essa talvez pra ela descoberta sobre a sexualidade do presidente do conselho, e a gente fica com mais dramas para o próximo episódio. Eu acho que esse foi um pouquinho menos agitado em relação até mesmo aos jogos, terminou com o Kaguya vencendo, mas a gente não teve nenhuma grande tensão de disputa, até porque, como eu disse, teve uma carga mais linear e muito focada no Ishigami, o que não deixa o episódio ruim, muito pelo contrário. Eu gosto muito dessa carga e desse trabalho, até porque este é um personagem que demanda isso, que vale a pena e que eu espero que floresça, que acredite em si mesmo muitas vezes mais, porque merece, porque já sofreu muito nessa vida. Se vocês querem que eu continue falando de Cesta de Amor aqui no canal, não esqueçam, comentem aqui embaixo se quiserem camisetas de anime. Lembrando, loja.com.br/Gabi-Xavier aqui no Brasil todo, ou loja.pt/Gabi-Xavier. Entrem no link porque sempre tem descontos, cupons para mais promoções ainda e às vezes até frete grátis pro Brasil todo. Então, clique no link e conheça várias das estampas exclusivas em quadro, moletom, camiseta, sem manga com manga e muito mais. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Querem Cesta de Amor? Comentem aí que eu volto na semana que vem. Lembrando que amanhã tem sábado de família, então espero vocês aqui. Tchau!